Olá, pessoas! Sejam bem-vindas à primeira versão online do curso Full Control. Eu estou muito feliz de realizar esse curso, né? Dessa vez na versão online, a gente já começou a turma presencial e eu espero de verdade que vocês façam muito bom proveito do curso. Foi preparado com muito carinho por mim. E não vou me estender muito aqui. Na verdade, eu vou tentar não me estender muito aqui, porque eu sou uma pessoa que falo. Mas eu achei interessante eu vir aqui para explicar um pouquinho do curso para vocês e um pouquinho de como que é o meu processo com esse tema, né? Gente, eu vou pedir desculpa para vocês caso eu não esteja olhando diretamente para vocês, porque eu tô meio perdida de para onde eu olho, mas acho que eu tenho que olhar aqui. Então vamos lá. Bom, se você já me segue no Telegram, né? Provavelmente as pessoas que estão no curso já têm acesso ao conteúdo do Telegram. Você já deve perceber mais ou menos qual que é a minha abordagem relacionada a esse tema. E no primeiro post que eu fiz lá, eu falei um pouquinho para vocês sobre como que eu penso nessa coisa do controle do quadril, né? Que para mim, isso é uma das coisas mais importantes relacionadas à dança do ventre e é um caminho que eu escolhi para me aperfeiçoar cada vez mais. É uma busca que eu tenho desde o início do meu processo de dança. Então, o que eu considero que é muito importante para a gente conseguir ter o controle e domínio da movimentação de quadril cada vez melhor e cada vez mais aprimorada? Para mim, tudo começa com a consciência corporal. O mínimo que você tenha de consciência do seu corpo, de entender a mecânica dele, de como que ele funciona, do que você precisa para que você consiga atingir tais e tais movimentos, você precisa ter, porque senão você não vai conseguir chegar numa definição de movimento, não só de quadril, como na dança como um todo, né? E aí, com essa consciência corporal de entender onde estão seus apoios, entender o lugar da sua bacia, entender qual é a musculatura que você tem que contrair, entender qual o posicionamento correto das suas costelas, né? Como tá o alinhamento da sua coluna. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga realizar a movimentação proposta ou por nós ou por uma outra pessoa, né? E aí, com a consciência corporal, a gente consegue aprimorar os nossos movimentos, por exemplo, do repertório básico, e isso deixa a gente com um campo mais aberto para que a gente possa experimentar novas movimentações. Existe um caminho, né, de você ter consciência através da experimentação, mas também existe o caminho de você experimentar a partir da consciência que você tem. Então são dois caminhos diferentes que se complementam na minha visão, né? Uma coisa fica complementando a outra. E aí essa experimentação, eu nem tô falando aqui de você fazer fusões muito loucas, não é isso. É uma experimentação do seu corpo para que você saiba quais são os seus limites, até onde você pode chegar com tais movimentos e descubra novas possibilidades dentro ali do universo da dança árabe mesmo, né? Se você não for uma pessoa que gosta de fusionar e outras coisas, né? E aí o que acontece? Dentro disso você consegue ter uma apropriação do seu próprio movimento, do seu corpo primeiro, né? E também do movimento. E aí dentro dessa apropriação você consegue executar isso em qualquer contexto, porque é o seu corpo se movimentando da sua maneira dentro do contexto que você for inserir ele, né? Isso tudo traz pra gente mais definição, mais controle de movimento, mais acabamento, né? A gente aprimora a nossa dança como um todo, e aí uma coisa mais subjetiva que traz também uma autoconfiança maior da nossa dança, né? E quando a gente se sente confiante, a gente consegue explorar mais, consegue transitar por caminhos desconhecidos ou até mesmo conhecidos, mas com mais firmeza. A gente se banca na nossa dança. Então, essa é uma busca muito grande minha, né? De anos de dança. Eu já tenho 20 anos de dança quase. Esse ano, mentira, gente, 19. Esse ano eu faço 19 anos de dança e 9 anos de carreira. Então é um longo caminho aí que eu venho percorrendo e experimentando e explorando, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o processo de como que eu cheguei nesse lugar de querer me aprofundar um pouco melhor nisso. Bom, eu comecei a dançar muito nova, eu tinha 11 anos quando eu comecei a dançar. Eu tinha diversas questões com o meu corpo e
não só questões do não me aceitar e tal, eu tinha problema, de fato, tinha problema no joelho, sentia dor na coluna, várias coisas já com 11 anos, né? E aí eu comecei a fazer aula e eu acho que assim, qualquer pessoa que comece a fazer aula, por mais que ela faça aula por prazer, ela também quer dançar bem, né? Ninguém quer fazer feio, tem isso, né? E aí eu já tinha feito outras modalidades de dança, mas quando eu entrei na dança do ventre eu senti um amor muito louco, eu já sentia esse amor antes. E eu tive a sorte de pegar uma professora que era uma professora que tinha uma mentalidade muito técnica. Só que o que acontecia? Isso foi em 2001. Ela tinha uma mentalidade muito técnica, ela gostava de ser muito técnica, ela explorava a técnica, mas o conhecimento dela naquela época era limitado. Ela não tinha acesso a muitas coisas, né? Enfim, o que foi passado para ela foi o que ela passou pra gente, e é assim que a gente segue, né? Quando a gente dá aula e trabalha com isso. Então, eu fui me percebendo já nesse processo com muita facilidade para fazer algumas coisas e muita dificuldade para fazer outras, né? Então eu sempre fui, nossa, a Érica, isso é fato mesmo. Ah, a Érica tem um quadril soltinho. E na época, gente, se alguém me segue aí no Instagram, viu, eu postei uns vídeos, eu não tinha o quadril soltinho. Mas, enfim, rolava esse momento, né? Então, quando eram movimentos mais soltos, com estado de relaxamento maior, ou que precisava ser mais alongado, mas que não precisasse ter muita força, eu tinha mais facilidade. Agora, quando precisava ser uma coisa mais assertiva, mais pontuada, com muita marcação, eu tinha muita dificuldade. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui crescendo, amadurecendo e fui entendendo, eu descobri que muitas das minhas questões de corpo, de joelho e tal, tem a ver com uma frouxidão ligamentar que eu tenho. Então, eu tenho uma frouxidão ligamentar que faz com que eu seja um pouco mais flexível. E eu nem sou das mais, viu? Tem alguns níveis, eu acho que é assim que fala, né? Alguns níveis de frouxidão ligamentar, eu nem sou da mais trash, mas eu tenho bastante alongamento em várias partes do meu corpo, em vários lugares do meu corpo, mas, em contraponto, né? Tem muita gente que fala, ai, que inveja, queria ter. Eu falei, gente, não queira, porque eu me estouro, torcia, né? O pé muito rápido, com muita facilidade, eu machuco o joelho, eu tenho tendinite, essas coisas acontecem. E aí eu tenho muita dificuldade para ganhar força, para adquirir o tônus muscular certo para as coisas que eu preciso fazer. Então, aí às vezes eu vou para muito extremo, né? Então, quando eu não tinha noção do meu corpo, eu colocava excesso de força absurdo em lugares errados, porque eu tinha que buscar isso que eu não tinha. Então, eu era uma pessoa mais assim, ó, mais tipo relaxada, sem tônus, né? Sem tônus. E aí, enfim. E aí isso me gerava facilidade em muitos movimentos, dificuldade em outros, como eu já falei. Em 2012, eu falo que foi o ano que eu comecei a me aprofundar nisso, porque em 2011 eu comecei, já numa segunda fase, dar aulas, porque eu já dava antes, mas não vou entrar nesse assunto agora. Comecei a dar aula de novo, e eu comecei a sentir falta de repertório mesmo para atuar como professora. Então, primeiro que eu precisava passar as coisas para as minhas alunas, e eu não tinha eu tinha começado há pouco tempo a me dar conta dessa coisa da consciência corporal, da onde saíam os movimentos, fazia um ano mais ou menos que eu tava me dando conta de tudo isso. E aí eu precisava saber como passar isso para frente para as minhas alunas. E além disso, eu sempre me interessei muito pro solo de percussão, sempre gostei muito de dançar, até hoje eu gosto muito, apesar de hoje querer explorar muito mais outros lugares do que o solo de percussão. Mas quando você dança solo de percussão é um lugar de virtuosismo também, né? Você tem que mostrar assertividade, você tem que mostrar o relaxamento no tremido, por exemplo. Você tem que mostrar dinâmicas diferentes e agilidade. Então, muitas dessas coisas eu achava que fazia parte do meu universo, mas quando eu comecei a dançar mais solo de percussão, eu descobri que não fazia tanto. E aí eu comecei esse mergulho em descobrir como que eu ia conseguir ser a música. Porque, afinal de contas, gente, é o que eu sempre falo. Eu imagino que o sonho de qualquer bailarina seja ser a música, pelo menos o meu é.
Então eu tento ao máximo, assim, ser fiel a cada coisa que eu escuto na música. E eu não consigo isso se eu não tiver o controle da minha movimentação. Então, só para contextualizar vocês de como começou essa minha busca. E aí, gente, foi só ladeira acima, né? Não vou falar ladeira abaixo. Foi ladeira acima, porque aí eu comecei a me aprofundar, tudo começou com o estudo de solo de percussão, e aí eu fui começando a descobrir quais eram as maneiras que eu, Érica, utilizava dentro do meu corpo para conseguir uma qualidade de movimento que eu queria. E aí eu acho importante ressaltar aqui uma coisa, antes da gente encerrar essa partezinha de apresentação do curso, é que vocês tenham muita consciência que o corpo de vocês não é igual a da fulana, qualquer fulana que seja, tá? Você pode ter características parecidas, né, com o corpo dela, e aí, claro que a sua qualidade de movimentação vai ter alguma similaridade com a dela, mas vamos começar se conectando com este corpo que você habita. Porque assim, gente, eu já me frustrei muito porque eu queria o tremido da fulana, porque eu queria a marcação da ciclana. O interessante de você ter essa conexão e essa consciência é uma coisa que eu percebo muito, assim, no meu processo, né? Quando eu olho pra trás, eu vejo, eu queria muito atingir coisas que eu ia conseguir atingir, mas não exatamente daquela maneira. Então, essa busca, né, pelo conhecimento do corpo vai fazer com que você tenha mais propriedade do que você consegue fazer e da qualidade do seu movimento, que é o que eu acho essencial, principalmente se tratando de uma dança que, na maior parte das vezes, é solo, né? Hoje a gente tem bastante trabalhos de grupo, que aí é um outro esquema pra gente conseguir a unidade. Mas dentro disso, a gente acaba se frustrando muito, porque a fulana usa uma técnica X, eu uso a mesma técnica, mas eu não consigo que o meu resultado seja exatamente igual. Então, às vezes, pra você, essa técnica vai aparecer de uma outra forma. Isso não significa necessariamente, ela pode estar errada também, mas não necessariamente ela esteja errada. Às vezes, a estética do movimento dentro da sua estrutura vai ser diferente. Às vezes não, né? Somos seres diferentes uns dos outros. Beleza, gente? Vamos ao que interessa. Não que outra parte não interessasse, mas, né? Estamos aqui para bailar. Resumindo, o curso vai ser dividido em 6 partes, como vocês já sabem. Só vou dar uma contextualização pra gente ir pra prática, tá? Parte 1 vai ser dividida em 2, que é consciência corporal e repertório básico. Na parte de consciência corporal, a gente vai trabalhar algumas movimentações para trazer vocês para esse corpo que lhe pertence, né? Além de alguns exercicinhos de mobilidade de quadril, mobilidade de coluna, alongamento, algumas coisas que eu considero que podem ajudar bastante vocês nesse lugar da consciência, e quando eu for para a prática eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Façam os exercícios que eu propor de mente bem aberta. Não que vai ter nada muito louco, né? Mas assim, de repente você nunca fez aula comigo, enfim, não sabe exatamente qual que é o trabalho, mas abre meia mente para vocês de fato experimentarem e ver o que faz sentido para vocês ou não, porque às vezes, Érica, não acessei, né? Não sei, pode ser que esse lugar chegue. Certo? Então, consciência corporal vai ser isso. Aí vai ter o repertório básico. Gente, não existe uma dança definida, bem acabada, refinada, se a sua base não é boa. Então, assim, eu tenho um curso que chama Revisitando o Repertório Básico, e agora nessa versão do Full Control Online eu trouxe parte desse curso pro Full Control, porque eu acho que uma coisa agrega totalmente a outra. Então, assim, a gente vai fazer um treino mesmo de repertório básico, e o repertório básico cru, assim, cru, sem variação, sem, eu vou contrair aqui. Não, a gente vai fazer ele cru. O que na minha visão é ele cru, tá? De acordo com as minhas pesquisas aí, os meus estudos, a base de um outro lugar, sabe? Olhar com esse valor que ela tem. Porque eu acho que a gente às vezes quer dar duplo carpado, twist de costas, e esquece de aterrar os seus pés no chão, contrair o abdômen e fazer uma batida lateral com alongamento. Ou esquece como que é a torção do 8 sem estender o joelho. Enfim, esses lugares aí a gente vai transitar por eles. Depois, na aula 2, a gente vai trabalhar com combinações percussivas. Então, partindo dessa base, temos variações desses movimentos básicos, e essas variações permitem que a gente faça dinâmicas diferentes, e aí a gente vai trabalhar essas combinações, tá? Nas combinações percussivas, eu vou dar algumas células de 8 tempos combinando esses movimentos, e aí vocês não fiquem engessadas, vocês estudem as células que eu vou passar, mas a ideia é que isso abra a mente de vocês para que vocês possam criar outras coisas.
Parte 3, a gente vai trabalhar tremidos. E aí eu vou dar a minha visão sobre tremidos, né? A gente vai trabalhar... E aí, quando chegar, eu explico melhor como que eu separei direitinho, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas a gente vai trabalhar, vai transitar entre os 3 tremidos que eu considero os principais e os mais utilizados, né? E aí, depois, na quarta aula, vão ser possibilidades lentas, né? Combinações sinuosas, que é a mesma ideia das percussivas, só com sinuosas. Então, novas dinâmicas, outras transferências de peso, trabalhar planos diferentes, enfim, tá? Na quinta aula, a gente vai trabalhar percussivos integrando sinuosos. Eu amo esse tema de paixão, que é a gente seguir uma linha sinuosa com interferências de acentos. Não sei porque eu fiz isso aqui, mas vocês entenderam, tá? Então, esse vai ser o trabalho da quinta aula. E na sexta aula, a gente vai aplicar coisas do que a gente fez, né? Os exercícios que a gente fez em algumas possibilidades de leitura musical. Então, nessas aulas mais técnicas, não que a gente não vá trabalhar nada de leitura musical, mas a ideia é mais no exercício técnico, na repetição, repetição, repetição. Espero que vocês gostem. Nos dias 30 de maio e 20 de junho, se você é da primeira turma, né? Se você é da segunda turma e está recebendo esse vídeo, você vai receber por escrito as datas. Se você é da primeira turma, nos dias 30 de maio e 20 de junho, às 15 horas, a gente vai ter um encontro ao vivo. Por algum dos aplicativos, eu vou mandar por e-mail, talvez seja o Zoom mesmo, mas tô testando para ver qual que é melhor e eu passo para vocês por e-mail, para vocês tirarem dúvidas. Então, eu vou levar alguma coisa pra gente conversar, mas a ideia é que vocês anotem as dúvidas pra vocês tirarem. Vai ser um encontro everybody do curso, né? Quem puder estar nesse dia com a gente. E eu marquei essas duas datas porque vai ser um encontro na metade do curso, que vai ser depois da aula 3 de tremido, e depois um encontro no final do curso, depois da aula 6. Beleza? Então, bora!